Então, gente, vamos continuar a partir do versículo 10. A gente está no capítulo 9 do Apocalipse, não é isso? Então, vamos ver a partir do versículo 10. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e agulhões. Agulhões é tipo uma vara que se usava para tanger bois, tanger animais. E ela tinha uma ponta, era pontiaguda, tá? Então, o que eles tinham? Caudas semelhantes, olha a cauda entrando aqui, viu? E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. Então, nas caudas tinham aguilhões, que isso fere. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então, está repetindo os 5 meses que falou lá em cima. Ou seja, por um bom tempo. Danificar como, gente? No pecado. Aqueles que não podiam morrer de jeito nenhum, que eu já expliquei, né? Que tipo de morte. E tinham sobre si rei. Olha aqui, lembra que eu falei que Satanás era rei dos reis da terra, rei dos reis também? E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon e em grego Apolion, que é Satanás, que é esse mesmo que tem a chave aqui no versículo 1, a chave do poço do abismo. Ele é o anjo do abismo, que é o rei desses falsos profetas. Vamos lá. E tinham, né, sobre si rei e o anjo do abismo. Gente, eu não estou enxergando. O anjo do abismo, o anjo do abismo. Em hebraico, tá, aqui tá o nome dele em hebraico e em grego, né? Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto, agora a gente já está no sexto anjo. Aqui já se passaram 5 tempos da fase da igreja na terra, né? Tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, este altar de ouro, ele tinha 4 pontas, o altar quadrado e 4 pontas de ouro, que significa os salvos dos 4 cantos da terra. Então, ouvi uma voz que veio daí, né? Aqui, deixa eu ver de novo. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, como se fossem os 4 cantos da terra, os salvos, né? Do altar, né? Dos 4 cantos do altar de ouro. Aqui é ouro, então é o povo de Deus mesmo, que estava diante de Deus. O altar estava diante de Deus. Lembra que os salvos estão sempre diante de Deus, diante do trono. Vamos lá. E essa voz, né, dizia, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta, aqui já está no sexto anjo, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Gente, o grande rio Eufrates aqui, o que é rio, gente? Água. Então, que se refere a gente, pessoas, multidão, não é isso? A gente vai ver quem é o grande rio Eufrates e quem são esses 4 anjos. Então, esses 4 anjos, se manda soltar eles, é porque eles estão presos. Mas eles estão presos aonde, gente? Eles estão presos junto, eles não estão presos no rio. O rio está aqui e eles estão presos junto ao rio Eufrates. Vou adiantar para vocês, para facilitar, né, para a gente acelerar. O rio Eufrates aqui está representando os que vão se salvar, tá?
os que vão se salvar. E esses anjos que estão presos junto ao rio Eufrates são os que estão nos 4 cantos da terra que vão se perder. Note que são 4 anjos. Lembra que tinha no capítulo, acho que 7, no capítulo 7, tinha anjos aqui, ó, que estavam segurando, retendo os 4 ventos, que é os salvos, como eu expliquei. Então, nos 4 cantos da terra também tem gente que vai se perder. Então, eles estavam juntos ao rio Eufrates. O que eles queriam com o rio Eufrates? Eles queriam matar o povo de Deus. Vamos ver se eu estou certa. Porque eles mesmos, a gente já viu aqui que não morrem. Que eles, ainda que eles buscassem a morte, eles não vão buscar porque eles não querem morrer para o pecado, eles querem viver no pecado e na mentira. E esses aqui querem viver na verdade, que representa o rio Eufrates. Então, eles vão ser soltos para quê, gente? Para ver se mata esse rio Eufrates aqui. Vamos lá, só porque eles querem matar como, gente? Matar com a mentira, para que eles se unam a eles, né? O rio Eufrates, que é o povo que vai se salvar, se una a eles. Mas vamos ver o que acontece. Vamos lá, aqui ainda tem. E foram soltos, então eles vão ser soltos. Chega um momento em que eles vão ser soltos, né? Soltos os 4 anjos que estavam preparados. Na verdade, não tem anjo, porque o anjo aqui está representando, tanto aqui como no capítulo 7, está representando o povo. É uma figura, tá? Não tem anjo preso. É que eles vão atacar dessa forma aqui, pior, a partir da metade da última semana do mundo. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Vamos lá. Junto ao rio Eufrates, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês. Então, eu vou mostrar para vocês no desenho o momento em que eles estavam preparados para essa, digamos, a última batalha, digamos assim, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, eles querem matar quem? Eles mesmos é que não é, porque aqui já disse que eles não morrem de jeito nenhum. E esses anjos estão presos junto ao rio Eufrates. Então, o rio Eufrates está representando os homens que eles querem matar, que é a terça parte, que também é simbólica. Então, a gente já viu que morre a terça parte de forma simbólica dos ímpios, e vai morrer nesse capítulo agora a terça parte dos que têm a verdade. Vamos lá. Só que a morte é outra morte diferente, né? É morrer para o pecado e viver para o espírito. Aí você fala assim, mas Gislane, eles não querem matar para que as pessoas vivam no pecado? Sim, gente, mas lembra que eu falei para vocês que quando os falsos profetas, os de Deus, eles ouvem a voz de Cristo. Eles entendem a voz da verdade, a voz de Cristo. Então, quando um falso profeta vem tentar seduzir o povo de Deus, ao invés dele matar para o que eles querem, eles matam sim, mas é assim, gente, morrer para a mentira deles, morrer para o pecado. Então, de uma certa forma, o Apocalipse coloca como se eles estivessem matando os de Deus também. Só que é uma morte inversa, como eu disse, uma roupa pelo avesso. É uma coisa inversa. Vamos lá. E o número do exército dos cavaleiros dessa guerra aqui, dos cavaleiros aqui no caso, agora está se referindo aos falsos profetas. Agora eles vêm como figura de cavaleiros, né? Mostra eles na guerra. Eles estão o quê, gente? Com couraça de ferro. Falou couraça de ferro. Vamos ver como é que eles aparecem aqui agora. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. 200 milhões aqui é também um número figurado, porque os salvos é 144 mil. Então, a gente vê que 200 milhões é um número muito maior de gente que vai acreditar na mentira do que os que vão acreditar na verdade. Então, os que vão ser guiados pela verdade está simbolizado pelos 144 mil.
E esses aqui é 200 milhões. Então, é uma guerra de 200 milhões contra 144 mil. E eu vi o número deles. E assim, vi os cavalos nesta visão. Lembra que eu falei para vocês que cavalo significa o espírito que guia o cavaleiro? Ou seja, é o mesmo espírito em comunhão com o espírito de Satanás. Vamos lá. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de ferro. Não era couraças de fogo. Lembra que era couraças de ferro? Agora está como couraças de fogo, que significa o pecado. E de jacinto. Gente, de jacinto porque eles conhecem, é uma pedra preciosa que está lá, descrita no capítulo 20, que é um dos fundamentos do templo, daquele templo que eu mostrei para vocês. É uma daquelas pedras, depois eu vou mostrar para vocês, tá? E de jacinto. Então, essa pedra, fogo, jacinto e enxofre juntos danificam essa pedra. Então, a gente note que é pessoas que conhecem a palavra de Deus, que é uma guerra de pessoas que têm conhecimento da palavra, porém, torce para enganar. Então, já fizeram parte do templo e não fazem mais, foram seduzidas por Satanás. Jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, porque tragar, gente. E de suas bocas, de onde, gente? Das bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Das bocas de quem? Dos cavalos. Então, esses cavalos realmente são espíritos. Então, são o que, gente? Pecados, blasfêmias, mentiras, usando a palavra de Deus. Vamos lá. Por esses três foi morta a terça parte. Então, o rio Eufrates está representando aqui a terça parte, porque águas é vidas e gente, multidão. Então, está representado o rio Eufrates pela terça parte dos que morreram aqui. Vamos ver. Continue observando. E vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo. Neste instante era de ferro, agora é de fogo. E de jacinto, porque eles querem queimar com o pecado. Jacinto, que é uma pedra preciosa, né, que agora misturada com esses dois aqui, eu pesquisei, gente, eu pesquiso tudo, perguntei, né, na internet, o que ocorre se pegar a pedra de jacinto, colocar no fogo e enxofre, ela é danificada e mudada de cor. Então, isso aqui, eles já foram jacinto e foram modificados, tá? Então, vamos lá. Aqui jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram cabeças de leões, já falei, e as suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Olha, fogo e o enxofre aqui, que a gente vê que é a mesma situação que se chama o lago de fogo. Depois a gente entra melhor nessa questão, mais pra frente, né? Cabeças, fogo e enxofre. Por esses três, pelo quê? Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens. Isto é, tá vendo aqui, ó? Fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de suas bocas, das bocas dos cavalos. Aí você fala assim, mas Gislane, mas peraí, mas morreram por causa do pecado? Sim, porque não quiseram pecar. Bora ver se eu tô certa. Porque o poder deles está na sua boca. Olha o que eu mostrei para vocês de Isaías no começo do vídeo. E nas suas caudas. Então, está se referindo a falso profeta. Aquele que ensina a mentira é a cauda, é o falso profeta. Então, a boca e a cauda é a mesma coisa. Porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Aqui é ideias, pensamentos, ideologias, né? Mentiras, tudo que o ser humano vai fazer começa pela cabeça. Então, por isso a cabeça, tudo está no cérebro, na cabeça, no pensamento, depois sai pela boca. E com elas danificam. Ou seja,
Vamos ver se eu estou certa, se foram esses salvos que morreram. É obviamente que foi, porque aqui já disse que não morrem de jeito nenhum, que não matassem eles, os perdidos, não matassem para o pecado, para que eles não vivessem para o espírito. E aqui eles tentam seduzir os de Deus, não conseguem e acabam matando para o pecado. Vamos ver. Por esses 3 foi morta a terça parte da terra, já falei, porque o poder deles está, já falei, com elas danificam. Agora vamos ver se eu estou certa. E os outros homens que não foram mortos, que são esses de cá, que não morrem de jeito nenhum, que não foi permitido morrer, vamos lá. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, ou seja, morreram sim, só que não foi igual à morte desses, foi a morte para o espírito, vamos lá. E os outros homens que não morreram por essas pragas, não se arrependeram de suas obras, as obras de suas mãos. Então, os que não morrem são quem, gente? Os que não se arrependem dos pecados, e esses são os que não morrem aqui de jeito nenhum, porque eles não conseguem se arrepender de seus pecados. Vamos lá. E os outros homens que não morreram por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios. Ou seja, porque não querem deixar de adorar os demônios. Agora, deixa eu explicar isso aqui. Adorar o demônio não é necessariamente entender ou acreditar ou admitir que está adorando. Não é assim, eu adoro o demônio. Não, vão achar que estão adorando a Deus mesmo, né? Vão achar que estão adorando a Deus mesmo, que está seguindo as escrituras mesmo. Mas seguiram os falsos profetas, estão em pecado e estão automaticamente adorando a demônios. Então, esses aqui não quiseram se firmar na verdade como Satanás. Então, foram seduzidos pelos falsos profetas que estão sendo guiados por Satanás. E os outros homens que não tinham pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios, porque se tivesse se arrependido, deixaria de adorar aos demônios e os ídolos de ouro e de prata. Gente, lembrando que a gente sabe que adorar ídolo é pecado, né? Aquelas imagens de se ajoelhar, de pedir, de rezar, a gente sabe que é pecado, mas neste momento aqui está indo além. Esse momento aqui está dizendo ídolos de prata, de ouro, de bronze, está colocando aqui, sabe, de todo tipo de riqueza aqui, porque de repente a pessoa pode estar adorando uma situação, uma pessoa, pode ser um cantor, pode ser um ator, pode ser um cantor gospel, pode ser um pregador, pode ser, sabe, a pessoa pode estar adorando, né, adorando até mesmo um falso profeta, não está nem sabendo que é falso profeta, porque não prestou atenção nas escrituras e está ali adorando. Então, não é só imagem, não é só o que a gente adorar, não é só o que a gente, como é que se diz, vê, é o que não vê também. Dinheiro, por exemplo, é uma forma de adoração. Então, eles colocam muito no coração da gente essa questão de dinheiro, de prosperidade. Já disse, Deus não tem nada contra a prosperidade, mas quando isso vira uma idolatria, uma obsessão, quando isso vira o coração da gente, fica aqui neste mundo, pode ter certeza que quando a pessoa faz isso com a gente, é um falso profeta. Porque a gente tem que amar o céu acima de todas as coisas, né? Deixa eu ver, não se arrependeram dos seus, aqui deixa eu ver onde é que eu tô, não deixaram de adorar dos demônios, os ídolos de prata, de ouro, de madeira e tal, aí vem assim, e não se arrependeram dos seus homicídios. Aqui, homicídios é matar os outros espiritualmente. Claro que a gente sabe que homicida não vai herdar o reino de Deus. Isso é óbvio, tá? Isso aqui não está falando do óbvio. O Apocalipse vai muito mais além, né? E que aqueles homicídios que matou os outros, nem das suas feitiçarias, encantou com palavras, né, iludiu, nem da sua fornicação, fornicou com o mundo, com todo tipo de pecado, nem dos seus furtos, que furtou aquilo que não era seu, que não lhe pertencia.
no sentido de tem dupla aplicação, tá? Isso aqui tem dupla, a gente sabe muito bem que quem que comete homicídio, feitiçaria, que fornica e que rouba, não entrará no reino de Deus. A gente sabe disso. Mas esses aqui está se referindo também à feitiçaria como encantamento, homicídio por matar o outro. Lembra da espada? Quem com a espada fere, necessário é que seja com a espada ferida. E Satanás tem uma espada também, que é aqui a boca. Ele usa a boca. Então, a gente já viu aqui falando da cauda, saía das suas bocas aqui, ó. Saía de onde? Das suas bocas, né? E o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Então, ele profere a falsidade. Lembra que eu botei lá no versículo que eu mostrei de Isaías? A boca, escrevi boca, porque para ensinar a mentira tem que usar a boca. E eles são caudas. Então, está se referindo a falso profeta. Então, esse capítulo, ele está basicamente resumindo a história do mundo, do começo ao fim, de quando Satanás veio do céu e o desfecho, né, do que vai acontecer com os ímpios. Eles não vão morrer para o pecado, na verdade, eles vão viver. E esses aqui, que são salvos, é que morrem, né, por essas três coisas, porque essas três coisas aqui são os venenos que saem das bocas deles. Saía fogo, fumaça e enxofre, né? São os ensinamentos malignos. Então, quando eles tentam ensinar para os judeus, Jesus Cristo fala que os deles, as ovelhas de Cristo, conhecem a voz de Cristo, conhecem, entendem o que está escrito aqui, tá? Então, é isso, e depois eu volto com a tabela. Caso você tenha achado meio complicado, gente, vai pausando o vídeo, volta um pouquinho, tá? Volta um pouquinho e vai vendo. E no começo, quando eu falei aqui, deixa eu ver aqui sobre... foi quando eu mostrei para vocês, não foi aqui, foi no versículo que eu mostrei, né? Que o ancião é o homem de respeito, então a gente já viu. Deixa eu explicar de novo, que parece que no comecinho eu fiz uma confusãozinha. Os anciãos são homens de respeito. O contrário dos falsos profetas, que são mentira, que ensina a falsidade, a mentira. E eles são caudas, né? Confessam a mentira e são caudas. Então, os 24 anciãos são o quê? Os apóstolos, que são 12, mas 12 para cada tribo, forma 24. Então, é apenas o número 12. Vocês vão ver o número 12 sendo repetido mais para frente, tá? Então, 12 com 12, 24 anciãos. Não é só os apóstolos que é o ancião, e nem os que são, como é que se diz? Os que se convertem através dos apóstolos, que são ancião. É todo 12 apóstolos, mais o número 12, que representa cada tribo do Israel espiritual espalhado pelo mundo todo. Então, 12 com 12, 24. Eu acho que eu não expliquei direito no começo do vídeo, aí eu tô consertando agora, se eu fiz uma confusãozinha, tá? Então, mas a gente ainda vai passar por esse negócio de ancião de novo, ainda tem capítulo que vai falar disso, lá no final vai ter, o Apocalipse ele vai repetindo as coisas, vai repetindo, vai chegar uma hora que você vai conseguir ler de olho fechado. É uma forma de falar, né, gente? De olho fechado é impossível, né? A gente tem que ler. Mas eu falo assim, vai ficar tudo gravado na sua mente, tá? Então é isso, e depois eu volto com a tabela para reforçar, e você prepara o papel e a caneta, o lápis aí para poder fazer as observações ou a tabela, caso você queira.